O GDF autorizou a regularização de mais de 13 mil lotes no Lago Sul e no Parkway. Em boa parte desses terrenos, os donos estavam impedidos de construir por falta de licenciamento. Os terrenos que estão sendo regularizados estão dentro de uma área de preservação ambiental. Por isso, desde 2009, as construções nesses locais estavam proibidas. Com a decisão do GDF de resolver essa questão, cerca de 13 mil famílias devem ser beneficiadas no setor de Mansões Dom Bosco, Lago Sul e Parkway. O critério que foi adotado foi um estudo da Unesco que a Secretaria de Meio Ambiente teve em parceria com o organismo internacional, que viabilizou dentro do plano de manejo da APA Gama Cabeça do Veado que esses lotes fossem retirados, pois eles não estavam nem próximos de APPs e zonas de vida silvestre e nem dentro dessas zonas. A partir de agora, os lotes podem receber edificações dentro das regras estipuladas pelo governo. Para isso, o dono deve procurar a administração regional para saber das exigências e cronograma. De acordo com o GDF, essa regularização vai ser feita por etapas. Alguns terrenos vão ficar para depois porque ainda dependem de estudos ambientais. É o caso deste, aqui na quadra 25. O curioso é que os condomínios que ficam ao lado entraram na lista de regularizados. Apesar disso, moradores têm a esperança de ver o problema resolvido nos próximos meses. Os lotes adjacentes foram contemplados e esse daqui que está no meio dos dois não está. E é um lote já, um condomínio plenamente formado aqui. O presidente do IBRAM explica que a ideia é acelerar a regularização dos demais terrenos. Mas, segundo ele, são casos mais complicados que precisam de estudo detalhado. Em alguns locais, por exemplo, as construções podem ser inclusive impedidas definitivamente. A outra coisa é que existe a compensação ambiental daqueles que já estão edificados, né? Então até, vamos dizer assim, a restituição daqueles que não vão poder construir. Mas isso aí tem que ser um estudo maior, mas achamos que em um tempo rápido vamos dar uma resposta. A regularização de terras é o assunto de hoje para a comentarista de Urbanismo e Meio Ambiente, a Mônica Veríssimo. Bom dia, Mônica, obrigada pela sua presença aqui no estúdio. A gente sempre vê essa questão da restrição, né? Mostrou um lote que as pessoas puderam construir, no outro lote ali ao lado não pôde por causa da questão ambiental. Sim, porque o Distrito Federal, no caso, 93% de todo o território é uma grande unidade de conservação. O que significa isso? Significa que você tem uma área que você pode morar, e uma área que você não pode morar. Um parque nacional você não pode morar naquela área, você visita, não pode ir lá. O Parkway, ele é uma área que você tem uma parte que você pode morar, outra não. Vamos mostrar um mapa, que é o primeiro mapa? Tela, isso. Né? O que acontece? Nesta área aqui, essas áreas aqui, onde está toda a área do Parkway, essa área mais em amarelo claro, você pode morar dentro dessa área toda que é a APA do Gama Cabeça do Veado. Na parte verde, a gente não pode ter atividades humanas, urbanas ou rurais. Vamos dar um zoom no próximo mapa. Vamos ver o próximo mapa. Aqui. Então, essa chama-se Zona de Vida Silvestre. Isso Ou seja, aqui, tem casa aqui na tem verde, casas né? aqui que foram colocadas no passado. Esta área foi feita em 1986 para proteger essa unidade de conservação, que a APA tem essa Zona de Vida Silvestre, além, claro, do Código Florestal. Então, tanto no Lago Sul quanto no Parkway, essas áreas são exatamente onde você tem os conflitos em função de estarem em áreas que não poderiam ter residências. Agora, por que a TerraCap, então, autorizou, vendeu esses terrenos, né? Vendeu porque, mais uma vez, a TerraCap ocupa áreas onde não poderia, e isso faz com que o GDF, mais uma vez, faça o termo de ajuste de conduta. Então, a gente pode ver que na parte ambiental é algo que sempre ocorre, é um ponto que sempre ocorre em termos de ajuste de conduta e em função das questões ambientais. Tá certo. E terrenos também, Mônica, da Estrutural e do Sol Nascente em Ceilândia também vão ser regularizados. Vamos ver a reportagem. Leonice mora há mais de 10 anos no Sol Nascente em Ceilândia. O sonho dela é ter a escritura da casa. É isso que a gente está esperando, né? A gente paga IPTU daqui, pagamos tudo e é desse jeito, somos esquecidos. Ela deve ser uma das primeiras a receber o documento. A regularização vai começar pelas quadras 100 e 101 do Sol Nascente e pela quadra 1 da Estrutural. Ao todo, 85 mil moradores vão ser beneficiados, mas a convocação vai ser aos poucos. Durante todo o mês de fevereiro, o GDF vai enviar cartas aos moradores com todas as instruções para a regularização. Só a partir de 1º de março, os primeiros convocados devem ir à CODAB com todos os documentos.
Só tem direito à escritura quem morar há mais de 5 anos no DF, não tiver outro imóvel e comprovar que já vive nessas áreas. Famílias que tiverem renda acima de 5 salários mínimos vão ter que pagar pelo lote. O valor ainda vai ser definido pelo governo. Nós vamos buscar evitar fraudes com a transparência absoluta. Tudo que nós fizermos, nós vamos colocar na internet, mas também nós vamos nas quadras, uma a uma, conversar com os vizinhos, com os prefeitos comunitários e se alguém fizer alguma coisa errada, certamente nós vamos descobrir e não vamos aceitar. Com a regularização, o governo federal libera recursos para obras de infraestrutura, como saneamento básico, drenagem da água da chuva, pavimentação e construção de casas populares. São 72 milhões de reais para a estrutural e 219 milhões para o sol nascente. Vai mudar tudo para a gente, porque a gente vai poder cobrar um pouco do governo, que a gente não, sem escritura a gente não consegue, a gente não é dono, então a gente vai cobrar. Como você pode ver que a gente não tem asfalto, não tem luz, não tem só água. E o governo acredita que a entrega dessas primeiras escrituras seja feita até o começo de agosto. Mônica, aí é uma situação diferente, né? Está falando de regularização, mas é dinheiro do governo federal porque são obras do PAC. Sim, o dinheiro federal é o dinheiro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, aonde você tem 200 milhões para o Sol Nascente, lembrando que o Sol Nascente é considerada a segunda maior favela do Brasil, depois da Rocinha, então esse dinheiro vem muito bem para a comunidade e tem também estrutural o valor também para a questão de saneamento. Dentro do Sol Nascente vão ser 2.150 casas. Agora é bom lembrar que toda vez que você tem essa questão de infraestrutura, existe a questão também de valorização. E eles estão tendo um problema sério, Flávia, que é em relação à questão de... Eles estão tendo invasões nessas duas áreas. Então é importante o governo ficar atento em relação a isso, dessa infraestrutura que está sendo colocada nessas duas áreas. Tá certo, Mônica. Obrigado pela presença. Bom dia para você. Ok, obrigada. Obrigada, bom dia.